Hoje a gente vai falar de um assunto quente, um assunto caliente. E que envolve tantos estranhamentos quando estamos sem tesão na relação. Desejo, recusa. Como que é lidar, principalmente para vocês que são um casal que já tem uma certa jornada? Porque quando a gente começa, ok, né? Paixão. Tesão né? a mil. Não tem muita... A gente tá meio cego, né? E tá olhando para outra pessoa como a coisa mais importante e maravilhosa do mundo. Mas depois você começa a conviver, naturalmente você começa a perceber os prós e os contras, defeitos, virtudes. Você começa a mergulhar de novo nos seus problemas do cotidiano e isso vai, claro, afetar a forma como você se relaciona sexualmente. E aí começa a ter um nó, né, Lu? Daí, muitas vezes a sexualidade ela começa a ser usada como um jogo, seja uma obrigação, seja um lugar meio impositivo e seja um lugar de eu não vou dar isso que a pessoa quer, né, eu vou regular e isso pode se transformar até num jogo de raiva. Muitas vezes isso ocorre e anterior ao que acontece na dinâmica da troca do casal, há uma questão pessoal para ser olhada. Então, quando eu percebo a minha libido, um desânimo, uma sensação de eu não tenho tempo para isso, eu tenho que checar todos esses itens da minha agenda para depois, se eu tiver energia no final, às 21h30 da noite, que eu vou pensar em algo que tem a ver com sexualidade. Então, o que acontece? Em geral, atrás da falta de libido, tem muita frustração, tem uma sensação de exagero, sobrecarga de responsabilidades, existem preocupações várias que estão consumindo a sua energia vital. E aí, se a gente não pausa e olha devidamente para essa temática, fica muito fácil a gente excluir essa temática. Eu não quero mais saber de sexo, eu não tenho tempo para isso. O prazer, ele vai sendo negado tanto para si, nesse sentido de eu estar fluindo com alegria, com potência, com uma sensação de ânimo, chama da vida mesmo, né? Então, se isso está sendo negado para mim, que dirá eu ainda doar na troca íntima em casal? Então, a gente vai passando muito dos nossos limites por várias situações e aí o que fica reprimido? Tem uma negação dentro que não está sendo vista. Por isso que a gente trouxe a temática da raiva. Porque se existe um lugar que está sendo muitas vezes ignorado, tem uma dor muito grande ali dentro. E há uma raiva não expressa. Um lugar que muitas vezes se viu ignorado, violado, passado dos seus limites, desrespeitado em situações que às vezes não tem nada a ver com a relação, mas que a pessoa não está conseguindo estabelecer o seu limite, o seu posicionamento, a sua fronteira de dignidade perante si e o outro. E aí, na intimidade, que é esse lugar onde a gente vai se desvelar, se desnudar, o que aflora? Muitas vezes vem esse jogo de poder que o Alex está falando. Ou eu entro num lugar de eu nego, não quero, não me encho o saco, pelo amor de Deus, já cuidei de meio mundo hoje, não tenho tempo para você. Ou o contrário, eu faço para atender e muitas vezes isso vai gerar sintomas, prejuízos e também afetar essa própria saúde sexual do casal, né? Isso a gente vê nos nossos atendimentos, nos grupos, às vezes, né, o feminino, as mulheres querendo e os homens negando, né, ou os homens querendo, as mulheres negando. E vamos pensar um pouco qual que é o significado para você da relação sexual, né? O que está por detrás? Porque quando a gente fala em desejo, em tesão, a gente está falando de prazer. Mas vamos pensar assim, numa relação mais longa, onde já não tem aquela embriaguez da paixão que nos dá prazer naturalmente, nós muitas vezes estamos jogados na ansiedade, estamos jogados nos problemas, estamos preocupados com inúmeras coisas. E a relação sexual passa a ser só mais uma coisa, talvez um prazer muito fugaz, onde eu quero só descarregar minha energia, só ter um orgasmo e pronto, eu não estou vendo a outra pessoa. Então o que aconteceu aqui? Não há mais vínculo, não há mais olho no olho, não há mais respeito pelo tempo do outro, não há mais aquele jogo da sedução que era tão gostoso no começo, no namoro, naquele lugar da paixão. E aí, claro que não vai dar prazer.
alguém vai falar, poxa, mas eu não quero servir desse descarrego, que inclusive a Lu trabalha com o feminino, nas mulheres ocorre um monte de problema ginecológico por causa dessas relações muito rápidas, né, que estão por detrás ocultando um monte de raiva, um monte de problema, né? Sim, transferências várias, né, que vão se refletir justamente nisso, que é o sensível, vem para o corpo. Por isso que eu falo, né, quando a gente se depara com uma baixa libido, toma atenção para a informação que está vindo aí. Tem um sinal, tem um pedido para olhar para uma questão mais emocional, mais profunda. Tem uma insatisfação acontecendo. E é um assunto pessoal, anterior ao que acontece na relação. E claro, isso traz reflexos para ambas as partes, mas perceba em você. Onde que não está bastando? Onde não está suficiente? Ou onde está sendo exagerado para mim e eu não estou conseguindo dosar uma troca do dar e receber em equilíbrio? E não limite isso ao tema da relação. Às vezes é no teu papel filha, às vezes é no teu papel profissional, às vezes é nessa demanda de pessoas à sua volta, filhos que solicitam o tempo todo, que você está doando e não está conseguindo o quê? Tá na presença para receber, para trocar intimamente com o outro. E a dinâmica de casal, ela é assim, um grande laboratório para a gente se auto-perceber. Quando eu estou vivendo uma cumplicidade, uma entrega mais verdadeira e gostosa, em geral a gente também está bem em vários setores outros da nossa vida. A gente está criativa, a gente está de bom humor, a gente está conseguindo manter as nossas rotinas saudáveis, a gente não fica se entupindo de álcool ou bobeirinhas aí da culinária, né? Porque a gente está bem, a gente está no eixo, a gente está trocando legal com a vida. Então a falta de libido pode sinalizar um lugar dolorido, um lugar que tem raivas negadas ou essa raiva transferida que nós falamos aqui. Então observa como isso chega para você. Não toma essa informação como uma verdade, sinta como ela te toca. Observa a fundo, escuta o que teu corpo está dizendo quando você se fecha para o prazer. Antes de você se fechar para sua parceira ou para o seu parceiro, o que dentro de mim está negando? Onde que eu estou tentando me defender? Onde eu estou tentando escutar alguma coisa aqui dentro que não está legal? Porque a sexualidade, sobretudo, é um assunto pessoal. Ela diz respeito à nossa maneira de fluir com a potência criativa da vida, com essa energia que nos abastece dessa alegria maior de viver. Quando a gente fala de prazer, de tesão, é sobretudo essa chama dentro de nós, que se ela está apagada, ela tem um sinal aí. Então, pontuando o que a Lu disse, a responsabilidade do seu prazer não pode ser jogado na mão de alguém. A outra pessoa, ela pode compartilhar o prazer dela e você compartilhar o seu numa relação que vai dar muito prazer, muito tesão, a libido dos dois ascendem. Mas para que isso seja reestruturado, é necessário conversar, é necessário se observar, é necessário até respeitar os momentos dessa libido baixa, porque ela está sinalizando, está faltando vitalidade, está faltando prazer em alguma área da vida, eu estou me sobrecarregando pelos problemas do meu pai, da minha mãe, da minha família, da minha ex-mulher, do meu trabalho, sei lá do que, e estou querendo somente uma compensação muito fugaz na relação sexual. A vida pede para a gente acalmar, a vida pede para a gente conversar olho no olho, a vida pede por vulnerabilidade, né? E aí nesse lugar de vulnerabilidade vocês vão perceber de novo a chama da paixão, essa chama da libido reacendendo conforme vocês começam a trocar novamente. Cada um sai do seu mundinho, né? Cada um olha para suas questões. E aí ambos novamente podem se encontrar num movimento muito mais prazeroso. E criativo, porque também pode ser redescoberta essa sexualidade. Porque como a Alex falou, né, no início era tudo muito desejo, aquela coisa intensa, mas a sexualidade também se transforma. Para nós mulheres, ela se transforma com os nossos ciclos. Quando a gente avança para o climatério e menopausa, vai ser uma nova sexualidade. E o masculino também vai ter essas redescobertas. Então, é um assunto interessante. Por isso que eu falo, o instigar esse novo olhar. Talvez a gente esteja vivendo uma crise, mas o que tem aqui que a gente pode aprender
com isso que é um momento mais frio, mais morno da nossa sexualidade. Nunca vai ser igual foi lá atrás, mas pode ser uma oportunidade da gente se reencontrar também através do sexo. Então, ficamos por aqui. Depois conte como tudo isso te provoca aí do outro lado. Até breve.